A Leila Pereira foi alertada seu departamento de comunicação, mas muito precisa. A gente pode gostar da Leila, não gostar da Leila, votar na Leila, não votar na Leila, esse é outro problema. Mas a gestão dela ela é indiscutivelmente muito boa. E ela teve a sensibilidade de imediatamente aparecer nas zonas de entrevistas para dizer: não, a gente está frustrado, mas continua o trabalho, a gente sabe, parabéns ao Botafogo. Antes de tudo, ela falou parabéns ao Botafogo, o trabalho continua. Agora o foco é tentar ganhar o Campeonato Brasileiro. Ela até falou: Mundial a gente pensa depois, é outra coisa, mas o meu foco é curto prazo, é tentar ganhar o Brasileiro. Mas a gente sabe que não vai ganhar tudo, então parabéns ao Botafogo. Ela foi muito cirúrgica para acabar com qualquer tipo de texto especulatório sobre agora o Abel vai cair, não sei. Como a gente disse aqui ontem de primeira, o Abel não tinha nenhuma hipótese de mudança na comissão técnica do Palmeiras, e a Leila se apressou em deixar isso claro. Não, e se alguém quer que o Abel saia, o que não vai faltar é lugar para o Abel ir, né, gente? Pelo amor de Deus. A gente tem a sonora, o que a Leila falou, né, depois do jogo, nisso que o PVC estava adiantando. Vamos ouvi-la. Faz 110 anos e o torcedor sabe, como todos nós sabemos e vocês também, quem está no futebol, você tem a possibilidade de ganhar e de perder. Você conhece alguém que ganha sempre? Ninguém. Entende? Então, nós vamos comemorar os 110 anos de muitas glórias do nosso Palmeiras, não é? Eu acho que com muita alegria, porque, claro, estamos tristes hoje, não é? Mas eu não tenho dúvida que nós lutamos até o final, sabe? Nós caímos para um grande time, entende? Então, nós vamos comemorar como todo ano. Nós comemoramos, não esquecendo nunca, na nossa gestão, nós conquistamos 7 títulos. 7. Então, nós não podemos esquecer, né, o nosso retrospecto. Não esquecer também que temos um campeonato brasileiro, que é um campeonato muito disputado, muito difícil, e vamos lutar pelo campeonato brasileiro. O PVC é impressionante, né? Porque, como você disse, você pode gostar ou não gostar da Leila, mas ela é boa nessa gestão. E ela não dá ouvidos para as redes sociais, dá uma calma para o time, né? Dá paz para trabalhar. É claro que eu acho que a palavra para o torcedor do Botafogo mais justa é alegria, evidente, felicidade. O time está nas quartas de final da Libertadores desde 2017, não chegava. E o Palmeiras, desde 2017, não caía nas oitavas. 2017 é um ano marcante nisso. Mas até por ser marcante o mesmo ano, dá para entender que não é inédito. Ou seja, já aconteceu. Se já aconteceu, você já lidou com o mesmo tipo de frustração no passado. Então você sabe que esse tipo de frustração vai acontecer. Existe. Eu acho que o papel da presidente é muito cirúrgico nesse aspecto. Tem que aparecer na hora da derrota. Ela, inclusive, disse: vocês não têm me visto aqui na hora da vitória. Hoje é o dia de vir aqui porque é a hora da derrota. Ela foi lá para dar cara a tapa. Tem toda a razão. Ela teve postura de presidente. Bom dia, Dainan. Bom dia, tudo bem? Tive um probleminha com a minha câmera aqui, tive que fazer um malabarismo, mas está tudo certo aqui para participar de primeira. Que jogo emocionante, né? Que jogo bacana. Eu ontem lembrei na hora que o Gustavo Gomes fez o gol, do que eu tinha falado aqui no de primeira, da força da torcida, a torcida empurrando, e mais uma vez o Palmeiras saiu aplaudido, né? Foi eliminado pelo Flamengo lutando até o fim, aplaudido, foi eliminado pelo Botafogo lutando até o fim, aplaudido, o Allianz Parque todo aplaudiu os jogadores, e acho que é muito do que o Abel sempre falou. Aliás, a primeira entrevista coletiva do Abel, eu estava presente, ele dizia o seguinte: nem sempre vamos ganhar, não dá para ganhar sempre. E acho que é bem por aí mesmo. Acho que a postura do palmeirense tem que ser de cobrar o time se o time não for bem no brasileiro. E claro, no final da temporada fazer uma reflexão e ver o que deu certo e o que não deu certo. Acho que não tem terra arrasada, não tem o ano acabou em agosto e não tem caça às bruxas. Tem um superchat aqui, ó, do Tito Lívio Lago Reis, falando 7 eliminações seguidas em casa, kkkk, eliminação heróica, kkk, mais uma, kkk, a agenda positiva continua, kkk. Mas eu acho que é isso que a gente falou, né, Edu?
O nome desculpa só, essa informação para mim tá errada. Por que são 7? O Paulista não conta? Não são 7 eliminações consecutivas em casa. Na minha visão, a informação está equivocada. E eu acho que essa agenda positiva, né, que estão fazendo piada aqui da imprensa, vem muito da torcida, né? A torcida aplaudiu, André Hernan. Isso é um reflexo de como essa derrota é enxergada pela maioria dos torcedores. Então, mas é porque assim, ó, se você pegar a torcida no Allianz Parque ontem, aplaudiu. Os mesmos estavam lá no jogo contra o Flamengo, claro, a grande maioria, sim. Mas se você pegar o sentimento do torcedor nas redes sociais, ele é um pouco diferente. E aí, se a gente ficar fomentando o cara que vai lá, escreve na rede social, e muitas vezes é um cara que não quer, não tem rosto, não tem, enfim, não tem perfil, o cara coloca lá qualquer nome e sai xingando. Se a gente tirar uma média disso, acho que a gente vai estar errando, né? Então, acho que o que vale é a imagem do Allianz Parque, todo mundo aplaudindo ali naquele momento. Eu brinco, né? Eu trouxe aqui uma vez a notícia de que o Rony estava chateado com as críticas das redes sociais e tudo mais. Se eu sair na rua com o Rony, agora, se eu passar em frente ao Allianz Parque ou em frente ao CT com o Rony, vai ter um monte de gente que vai parar o Rony para pedir foto. Vai falar, pô, valeu aí a correria, valeu o esforço e tal. Se eu escrever o Rony foi o cara lá, o cara que mudou talvez o segundo tempo do jogo do Palmeiras, eu vou ganhar um hate. Eu vou ser massacrado nas redes sociais. Então eu acho que a gente tem que bater muito nessa tecla que eu venho batendo há muito tempo, de que existe o torcedor da arquibancada, o torcedor da rua e o torcedor das redes sociais, que são pessoas completamente diferentes. Quer dizer, nem dá para dizer que são pessoas no virtual ali. Enfim, é complicado. O PVC, eu li esses torcedores de redes sociais que o Hernan está falando, eu li muito sobre essa questão de reformular, está na hora de reformular, mas o Palmeiras já está fazendo isso, e um pouco dessa queda de desempenho do time passa muito por isso, né? Se você pegar o time de ontem, bom, o Palmeiras de ontem teve Caio Paulista, teve Estevão, teve Felipe Anderson e Vitor Reis. São 4 jogadores que no Campeonato Paulista não eram titulares. O Estevão estreou no Palmeiras no último jogo do Campeonato Brasileiro do ano passado, entrando no segundo tempo contra o Cruzeiro, no jogo do título brasileiro. Mas a estreia dele como titular foi no dia 11 de abril. Foi o primeiro jogo depois da final do Campeonato Paulista contra o Santos. Então, você tem 4 titulares diferentes. E desses 4 titulares, 2 são contratações. 2 são da base, mas não eram titulares no começo desse ano, nem há 4 meses não eram titulares. Esse é um processo que está acontecendo. Na história recente do Palmeiras na gestão Anderson Barros, olha só, o Palmeiras contratou 26 jogadores em toda a gestão Anderson Barros, que começou em janeiro de 2020. Foram 5 em 2020, 3 em 2021, 8 em 2022, 2 em 2023 e 8 em 2024. Ou seja, este ano de 24 é o ano do maior número de contratações do Palmeiras. E, curiosamente, pode ser o ano de menor número de títulos expressivos. Não significa necessariamente que mais reforços vão significar mais títulos. A discussão do ano passado, quando o Palmeiras quase não contratou e a diretoria era extremamente criticada e terminou com o título paulista e o brasileiro. Essas 8 contratações de 2024 representam um processo de transformação do elenco parecido com o que aconteceu com o Flamengo no ano passado. Né? Porque o Flamengo, nesse ano, chegou a jogar pela primeira vez com apenas um titular de 2019, o De Arrascaeta. E qual foi o preço do ano passado? O Flamengo montou um time novo durante a temporada. Acho que poderia ter conquistado mais títulos se não tivesse mais cuidado com as comissões técnicas, mas o fato é que o processo de transformação trouxe para um elenco mais forte nesse ano, porque houve uma transformação do elenco. Isso está acontecendo no Palmeiras nesse ano. Isso, então, justifica a eliminação da Libertadores? Não.
Mas é parte desse processo que pode levar a uma eliminação precoce. Até porque, assim, 2017 não tinha reformulação, foi um ano de muito investimento, contratação do Borja, que era a sensação da América do Sul, e caiu nas oitavas de final também. Verdade. Eu me mutei aqui porque estavam tocando a campanha sem parar. Né, para o Botafogo, para o time, para a torcida, parecia um filme repetido, né? Tomando a virada nos minutos finais. E agora, além de dar um gás óbvio na classificação, dá uma moral para esse time conseguir manter esse resultado, hein? Não repetir o mesmo filme. Não, e é curioso porque assim, o Tiquinho Soares ele foi questionado sobre se passou o filme de 23, né, na cabeça ali na hora, e o Tiquinho Soares falou: "Não, isso aí já superamos". O próprio Arthur Jorge ontem, quando o repórter estava fazendo a pergunta e citando 23, ele já cortou a pergunta e falou assim: "Não, vamos falar de hoje, vamos falar de 24". Obviamente passou pela cabeça de todos eles ali, será que vai ser de novo? E não foi diferente com a torcida. A torcida ficou naquele momento de angústia, momento de tensão ali, e depois explodiu no apito final. Mas acho que o Botafogo fica muito claro que passou uma prateleira, subiu um degrau. Aquilo realmente agora vale o que o Tiquinho Soares disse. Ah, mas é a partir de agora. Agora sim, depois dessa passagem de fase eliminando o Palmeiras da maneira que foi, agora sim acho que 2023 fica para trás. Mas até então, até os minutos finais do jogo do Allianz ontem, o gol do Gustavo Gomes, tinha passado não. Tem um comentário aqui, ó, do Pignatari, falando justamente sobre isso. Ó. O Botafogo já deu sinais ontem do que vem pela frente. Uma vez pipoqueiro, sempre pipoqueiro. Foi quase, né, PVC, mas eu concordo com o Hernan, que agora eu acho que esse pipoqueiro aí vai ficando para trás, coisa do passado. Eu vou dar um bastidor de ontem. Ontem eu estava na tribuna de imprensa, então havia jornalistas de todas as camadas, de todos os estados, ali do lado, ao meu lado. Eu escrevi o texto quando o jogo estava 2-0. Terminei o texto da vitória do Botafogo, da vitória e classificação do Botafogo. Quando o Palmeiras fez 2-2, eu mexi numa parte do texto, mas eu deixei a base do texto igual, o Botafogo estava classificado. Aí tinha um jornalista do Rio de Janeiro do meu lado que falou em voz alta a seguinte frase: esse time do Botafogo é muito frouxo. Aí eu falei: opa, eu tô fora do tom. Eu tava num outro tom. Aí eu escrevi o texto novo que disse... Deixa eu ver como é que estava o texto de ontem. Botafogo se classifica com fragilidade emocional e muita força tática. Que eu acho que resume melhor. E esse título nasceu de eu escutar o cara do lado falando. Que era um jornalista do Rio de Janeiro que disse: esse time do Botafogo é muito frouxo. Eu não digo isso. Eu só coloquei entre aspas a frase dele porque eu ouvi. Só me alertou para o fato de que eu estava numa linha de análise que era do Botafogo forte taticamente, que estava incompleta. Me pareceu incompleta. Eu adoro a música dos Secos e Molhados, que eu acho que devia ser hino do jornalismo. Você sabe qual é, né? Eu não sei dizer nada por dizer, então eu escuto. Fala. Eu acho mesmo que devia ser o hino do jornalismo. E eu só mudei o texto porque eu ouvi a frase do cara. Eu nem concordo com a frase, não. Mas eu ouvi e achei importante. É parte desse cardápio. Agora, o Botafogo está muito forte. Se não está tão forte emocionalmente, ele está muito forte taticamente. E acho que os dois duelos mostram um pouco isso. O Palmeiras, nos últimos 4 meses, a gente foi insistentemente, contou aqui na prancheta, o Palmeiras montou um cenário para marcar individual. É impossível marcar o Botafogo individual. E o Abel fala, os dois centroavantes enfiados. Ontem ele não falou. Quem é o segundo centroavante? Você não sabe. Porque uma hora é o Igor Jesus é o centroavante. Beleza. Uma hora o Luiz Henrique está do lado do Igor Jesus. Outra hora é o Savarino. Outra hora é o Almada.
Então o time se movimenta de um jeito que o Abel teve que mudar o sistema de marcação ontem. Ele marcou lá no Rio também. Ele marcou zona com menores perseguições individuais. Porque o Botafogo, taticamente, é sempre surpreendente. E esse é um mérito indiscutível do trabalho do Arthur Jorge. Em que prateleira ele está, André, dos melhores técnicos do Brasil? Eu acho que eu queria esperar um pouco, mas ele está talvez numa prateleira dos mais promissores, né? Por exemplo, a gente está falando muito desse jogaço que foi ontem e tal, e obviamente temos que exaltar o trabalho do Abel e o trabalho do Arthur Jorge, mas, por exemplo, me parece que o Vojvoda está cada vez mais numa prateleira acima. E ontem foi uma virada espetacular em cima do Rosário Central, Fortaleza que agora vai enfrentar o Corinthians na Copa Sul-Americana. Eu vejo o Arthur Jorge muito querendo chegar nessa prateleira. Mas, claro, que ainda tem muita coisa para acontecer. E o próprio Arthur entende. O Arthur Jorge, esse bastidor é legal. O Arthur Jorge, ele tem falado muito para os jogadores do Botafogo. Não ganhou nada. O Campeonato Brasileiro, você pode estar na liderança, mas ainda tem muitas rodadas. A Libertadores, a passagem pelo Palmeiras vai dar muita moral. Mas ó, olha a chave que tem. Olha o outro lado da chave. Não ganhou absolutamente nada. Então o Arthur Jorge é muito pé no chão. É muito colocando os jogadores no trilho, trazendo os jogadores de volta. Obviamente comemorando muito essa classificação e comemorando muito a boa fase do Botafogo e tudo que se fala do Botafogo, porque ele acompanha tudo. Né? Ele sabe os elogios que, por exemplo, o PVC faz, que outras emissoras fazem, mas ele entende que colocar os jogadores num trilho de pé no chão é um dos segredos para chegar no final da temporada e conquistar finalmente. E o Arthur Jorge, quando chega no Botafogo, ele sabe a grandeza do Botafogo e sabe que o torcedor do Botafogo é muito desconfiado. Né? É muito desconfiado. Chega na hora H, não vai. Então, assim, o entendimento do lugar, o entendimento do clube, o entendimento do torcedor e tudo que se fala, colocando o pezinho no chão dos jogadores, é um dos trabalhos de bastidor do Arthur Jorge nessa temporada. E que até agora tem dado certo. Qual?